Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa terceira aula deste módulo. Hoje a gente vai trabalhar de uma forma um pouco diferente, a gente vai se colocar um pouco mais perto do texto, buscando assim, como eu já falei algumas vezes, né, a gente tenta, com a exegese, o principal, digamos assim, a principal meta que a gente tem, o principal alvo que a gente tem é estar perto do texto, é entender o texto, é sentir o texto, certo? Então por isso eu coloquei um formato aqui em que a gente vai ficar um pouco mais próximo das anotações ligadas realmente ao texto em si, e vamos trabalhando assim para a gente poder seguir de uma forma melhor, ok? Vamos lá então. A princípio eu quero lembrar que como a gente está entrando nessa sessão de 12 a 14, a gente precisa entender o que Paulo, né? O que João está colocando aqui. Então, como você pode ver aqui já na sua tela, nós temos, eu coloquei aqui, eu fiz um fluxograma do português e do grego, certo? Para a gente poder entender como João colocou, digamos assim, como João colocou o seu argumento, certo? Ficou bem claro, não tem muito mistério aqui, certo? Nós temos, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E aí nós temos no versículo 12, do lado direito, né? Graphohimin teknia, hoti afeontai himin hai hamartiai dia to onoma autu. A gente vai traduzir versículo por versículo, certo? Só estou querendo mostrar a você que eu fiz de uma forma gráfica toda essa questão aqui para ficar mais fácil para a gente analisar, ok? Lembrando também, é importante colocar essa questão aqui, que eu fiz esse trabalho, estou procurando aqui aonde está, mas não está aqui. De todo modo, eu quero lembrar a você que esse trabalho aqui de fluxogramação, digamos assim, ele foi feito a partir de um programa que está online e gratuito. Eu, graças a Deus, pude trabalhar na tradução, contribuir um pouco ali na tradução desse material para o português. E o nome desse programa se chama Bible Arc, certo? Bible Arc. Você botar biblearc.com na internet, aí no seu navegador. Inclusive tem aplicativo para iOS, para Android também. E esse Bible Arc é fantástico. Ele vai nos ajudar aí para fazer esse trabalho. Não é que ele faz a fluxogramação por você, não faz o fluxograma por você, mas ele ajuda nas ferramentas para isso, né? Talvez, Deus permitindo, aí a gente possa fazer um vídeo explicando melhor sobre o Bible Arc. Tem um pessoal trabalhando também na produção de vídeos com relação a isso, ok? Mas de todo modo, só para você ficar ligado aí nessa questão aí de como a gente faz esses fluxogramas. De todo modo, fluxograma é uma questão que você faz também, independente da ferramenta. A ideia é você graficamente colocar o argumento do autor, certo? Então você pode fazer isso no Microsoft Word ou outro editor de texto, enfim. Tem várias formas de fazer fluxograma e eu prefiro usando o Bible Arc. Enfim, vamos lá para frente. Aqui a gente tem, filhinhos eu vos escrevo, graphohimin teknia. E se você prestar atenção, preste atenção nas cores desse fluxograma. Tá? Eu vou aqui riscando para você notar junto comigo. Aqui nós temos, por exemplo, filhinhos. Quando a gente tem filhinhos, você deve perceber que aqui nós temos teknia marcado em vermelho também. Por quê? Porque filhinhos e teknia são as palavras correspondentes. Então fica ligado nessas ideias aí, porque elas vão nos ajudar a analisar melhor esse texto. Aqui também, por exemplo, vou chamar a sua atenção aqui para pais. Pais, coloquei aqui em verde, e pateres, também em verde. Por que eu estou fazendo assim? Para você se ligar aí na sua cabeça que os pais estão marcados em verde e o que está ligado a ele também está em verde aí nessa caixa colorida, certo? Aí nós temos jovens também, jovens marcados em amarelo e neaniskoi também marcados em amarelo e a caixa correspondente a isso. Assim a gente consegue ter uma ideia geral,
certo? Da passagem. Novamente aqui nós temos filhinhos. Filhinhos marcado em vermelho e paidia marcado em vermelho. Quando a gente tem aqui também pais, nós temos marcado em verde e novamente pateres marcado em verde. E por último, aqui jovens, como você pode notar, nós temos aqui marcado e neaniskoi também marcado em amarelo. A gente vai analisar cada uma dessas frases, mas já aqui você consegue perceber que João faz uma divisão dessas pessoas a quem ele se dirige, certo? De uma forma que se repete. Então, teknia, pateres, neaniskoi, e novamente, paidia, pateres, neaniskoi. Ou seja, filhinhos, ou seja, crianças, o paidia, no caso aí, paidion, teknia, paidion, é a mesma ideia para filhinhos, para crianças, tá? Então, teknia, pateres, neaniskoi, paidia, pateres, neaniskoi. Então, filhinhos, pais jovens, filhinhos, pais jovens. Então, ele faz essa ligação aí, como a gente já vai notar. E embaixo de cada um deles, né? Então, quando ele fala filhinhos, ele diz o porquê de ele escrever, certo? Filhinhos, eu vos escrevo. E aí ele diz, porque os vossos pecados são perdoados. Pais, pois, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, porque tendes vencido o maligno. E aí ele vai, você vai percebendo aí que eu vou seguindo para frente com um pequeno, digamos assim, um pequeno espaço aqui. Você está vendo aí onde eu estou marcando, certo? Isso aqui é para mostrar que o que está do lado direito está subordinado ao que está em cima, tá? Então por isso eu estou marcando aqui dessa forma. Do mesmo jeito aqui no grego, quando nós temos, ainda no português, quando nós temos aqui na primeira, filhinhos eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome. Então aqui nós temos mais uma relação de subordinação, ou seja, a frase de baixo está subordinada à frase de cima, ok? Do mesmo jeito aqui no grego, como você pode ver, grafo rimin teknia, hot afeon tai rimin hai hamartiei, diato onoma autu. E assim você tem uma relação de subordinação. Isso é muito importante, certo? Muito importante para a gente analisar. De todo modo, você vai percebendo essas relações. Aqui, novamente, grafo rimin pateres, ou seja, escrevo, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então aqui nós temos no grego, agora passando para o lado direito, hoti egnokate ton hap arres, ou seja, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E aí o texto prossegue. Analise esse fluxograma, ele é muito importante para a gente poder, enfim, ter uma ideia clara aqui daquilo que João está colocando para a gente, certo? Isso é muito necessário para o nosso entendimento aqui. Novamente aqui, filhinhos, eu vos escrevi porque, né? E aí nós temos porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi hoti, porque conheceis aquele que é desde o princípio. E jovens aqui, né? Aniskoi, aqui na última linha, né? É grapsa rimine, aí nós temos hoti, porque, né? Isrioi este, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno, como você pode notar aí. Então esse é um fluxograma importante. Se você fosse pregar nessa mensagem, aliás, se você fosse pregar uma mensagem a partir desse texto, seria um fluxograma que lhe ajudaria muito. Inclusive a gente pode até depois fazer um fluxograma legal aí, digamos assim, montar um sermão a partir disso, ok? Vamos para frente aqui, porque tem muita coisa para a gente ver. A gente deu uma analisada, digamos assim, mais geral aqui no texto, e agora a gente vai para o que é mais específico, ainda notando a questão das relações, certo? Um ponto aqui que eu chamei a atenção foi que o que traz unidade em termos de conteúdo teológico, porque as afirmações de 12 e 14
elas estão descrevendo a condição espiritual dos leitores, deixa eu marcar aqui, condição espiritual dos leitores de João, e isso recapitula o ensino que já foi dado. Lembra que João está, de uma certa forma ali, fortalecendo aqueles irmãos e também, de uma certa forma, descrevendo uma forma de poder separar, de poder diferenciar aqueles que são de Deus e aqueles que não são. E assim ele, de uma certa forma, divide não, aqui ele recapitula aquilo que já foi colocado, certo? De 12 a 14. Mais algumas ideias novas, certo? Novas ideias são introduzidas. Por exemplo, e elas vão ser também desenvolvidas lá mais na frente na carta. Nós temos aqui um exemplo da ideia de vencer, que vai ser colocada depois lá, né? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então aí, essa ideia de vencer o maligno, né, já aparece. É interessante você notar que tem uma ligação aí entre vencer o maligno e entre vencer os ensinos falsos, certo? Fica muito ligado nisso, porque isso é muito importante. Não tem como a gente não tem como, digamos assim, esquecer dessa questão. João está dizendo que vencer o maligno é vencer os falsos ensinos. A gente podia já falar sobre isso, lembrando que o seguinte, às vezes as pessoas pensam que vencer o maligno é pisar na cabeça de Satanás com uma música, sei lá o que, né? Dar o microfone para Satanás, para ele falar lá num culto, seja lá o que, e dizer que ele está vencido, está repreendido e tudo isso e tal. Mas aqui a ligação que João está colocando é: você vence o maligno porque você vence o falso ensino. É muito clara a ligação que ele está colocando aqui. Vós sois de Deus, aqui em 1 João 4,4, né? A gente ainda vai analisar esse texto depois, mas olha aí. Tendes vencido os falsos profetas. Por que eles têm vencido os falsos profetas? Porque maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Ou seja, aquele que está no mundo é o maligno, e eles têm vencido o maligno a partir do ensino verdadeiro e em luta contra esse falso ensino. Novamente aqui nos versículos 5, 4 a 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Novamente a ideia aqui do vencer, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, novamente, a ideia aí de vencer está aparecendo, ok? Então, recapitulando, assim, João recapitula algumas questões que ele colocou e introduz algumas novas ideias. Ainda sobre essa ligação do texto com o que já foi falado, nós vemos que as afirmações dos versículos 12 a 14 mostram o que é verdade sobre os cristãos verdadeiros, certo? Lembra disso. Ele está dizendo, olha, com isso aqui, o que é verdade sobre os cristãos não é verdade com relação aos divisionistas. Então, a gente chama a atenção aqui, não era verdade sobre os divisionistas. São duas coisas diferentes. João está chamando a atenção para isso. Olha, eu estou trazendo para vocês uma forma de vocês entenderem como é que vocês se diferenciam. Vocês são o que os divisionistas não são, ou de outra forma falando, os divisionistas são o que vocês não são. É uma forma de João diferenciar, deixar claro para aqueles irmãos o que é uma coisa e o que é outra, certo? E aí ele coloca a fé heterodoxa, né, a fé fora do padrão, a fé que não era verdadeira, falava que eles andavam na luz mesmo estando em trevas. Era uma forma de eles colocarem isso, né? Eles queriam dizer que, mesmo crendo naquilo, eles ainda andavam na luz, certo? Os divisionistas, eles queriam dizer que eles tinham uma comunhão com Deus, mesmo sem buscar uma vida numa busca de santidade, tudo isso, ainda assim eles queriam dizer que andavam com Deus, que andavam na luz. E com isso, o que João faz? Ele diz para aqueles irmãos que o que é que eles são na verdade, para que eles tenham clareza sobre aquilo que eles não são, para que eles possam se diferenciar claramente. Então, os crentes verdadeiros, como foi
colocado aqui, certo? Eles são na comunidade, os crentes verdadeiros naquela comunidade. Quem são eles? Eles têm o perdão de Deus, a gente vai falar disso, né? Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados, porque eles conheciam a Deus pessoalmente, porque eles conheciam a Deus desde o princípio, é colocado lá também, e porque eles venciam o maligno. Então essa é a forma de João enfatizar a diferença, certo, desses irmãos aí, para os divisionistas, aqueles que não temem a Deus, certo? Essa é uma forma então de colocar esses pontos aí. O que mais a gente pode colocar aqui sobre isso? A gente pode voltar aqui um pouco para o texto geral e perceber algumas relações antes de a gente ir na próxima aula então para a tradução específica do versículo, certo? Alguns pontos aqui também que se podem chamar a atenção. O primeiro deles, além dessa questão do fluxograma aqui, é a expressão, certo? A conjunção, desculpe, hot, que você percebe no português. Eu vou marcar aqui, eu posso marcar em azul aqui para você notar. Ela é a nossa conjunção porque. Você percebe que ela se repete aí no texto várias vezes. Na verdade, 6 vezes, né? Então, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Pais, eu vos escrevo porque. Jovens, eu vos escrevo porque. Filhinhos, eu vos escrevi porque. Pais, eu vos escrevi porque. Jovens, eu vos escrevi porque. Então, assim, a gente pode notar essa conjunção porque repetindo-se 3 vezes, aliás, 6 vezes, certo? E aí a gente tem essa expressão no grego, que é exatamente a expressão hoti, ok? Então, graphorimim teknia, hoti afeontai, que é porque os vossos pecados são perdoados. Graphorimim pateres, hoti, porque vocês o conheceram desde o princípio. Graphorimim neaniskoi, jovens, porque hoti neni kekate ton poneron, porque tendes vencido o maligno. Egrapsarimin paidia, hoti, porque tendes conhecido o Pai, né? Como foi traduzido aqui, porque conheceis o Pai. Egrapsarimin pateres, eu vos escrevo, pais, hoti, porque egnocate ton aparres, porque vocês o conhecem desde o princípio, né? Conheceis aquele que existe desde o princípio. E aí nós temos egrapsarimin neaniskoi hoti, então eu vos escrevi, jovens, porque, e aí nós temos aqui, sois fortes. É interessante aqui que já nesse texto, nesse versículo 14 no final aqui, porque vós sois fortes, né, como ele diz aqui, porque sois fortes, hoti ischioi este, e aí ele dá 3 razões, certo? Pelas quais ele escreve para os jovens. Eu acho sempre interessante, porque aqui ele coloca, em todos os outros ele dá uma razão só. Somente aqui no versículo 12 ele chama a atenção para o por causa de, mas ainda é a mesma razão, certo? Porque os vossos pecados são perdoados, né, como nós temos aqui, e esses pecados são perdoados por causa do nome, certo? Então, esse por causa aqui está ligado, a causa de esses pecados serem perdoados. Então, esse dia aqui está ligado aqui aos pecados que foram perdoados, a feontai. Mas aqui nos jovens ele dá 3 razões. A gente vai falar sobre esse versículo, né, especificamente quando a gente for traduzi-lo e analisá-lo, mas desde já você já percebe aqui uma razão: vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, kai hologos tu theu en hemin menei, 2,
e kai nenikate ton ponerone. Então, porque e tendes vencido o maligno. Então, são 3 razões aqui que a gente pode perceber. Eu sempre gosto de chamar a atenção para a razão pela qual a gente estuda o grego, certo? A gente estuda o grego por algumas razões, e uma delas é para que a gente possa ver essas relações textuais de uma forma mais clara. Como assim, professor? Aqui vocês perceberam que no português a palavra porque se repete, né? Como eu já chamei a atenção, mas a gente no grego pode analisar exatamente qual é a palavra, que é hoti, como já chamei sua atenção. Então, a gente consegue ver isso de uma forma mais específica. Uma outra diferença que o grego faz a gente notar aqui, a gente vai analisar, vai ver isso em específico, mas já quero adiantar que nós temos aqui, ó, grafo rimin tecnia, hoti afeontai, rimi hai hamartin. Então, eu vos escrevo, filhinhos, porque os vossos pecados são perdoados. E aí, se você prestar atenção juntamente comigo, aqui no grego, nós temos grafo rimin, nós temos grafo rimin e grafo rimin. Preste atenção nesse verbo, grafo rimin, grafo rimin, grafo rimin, certo? 3 vezes o grafo, né? Aqui no português foi traduzido como vos escrevo e vos escrevo, certo? Que é o presente, certo? É o tempo presente, tempo verbal presente aí do grego. E aí quando a gente vai para segunda parte, digamos assim, né, no versículo 14, a gente tem egrapsa. Se você prestar atenção, mesmo sem saber grego, dá para perceber que egrapsa é diferente de grafo, certo? São 2 formas de escrever diferentes. No caso aqui, grafo é o presente, certo? E aqui a gente tem egrapsa, que é o aoristo, que é um tempo verbal aí do grego, um tempo verbal que tem a presença aqui do aumento, certo? E também de um sigma que está aqui, digamos assim, inserido nesse psi aqui, que é a soma do fi de grafo mais sigma. Aí ele vai virar esse psi, é uma regrazinha do grego, a gente não precisa falar sobre isso agora. Mas no grego o aoristo ele é marcado por um aumento e também pelo sigma alfa. Esse sigma aqui ficou meio feio, vamos colocar ele direito. Sigma alfa, ok? Sim, professor, mas o que tem a ver isso, né? Por que o senhor está falando sobre isso, já que a gente está falando aqui sobre o texto de uma forma geral? Bom, se você prestar atenção, egrapsa, eu vou até marcar aqui em uma outra cor, para ficar essa diferença mais marcada, mais forte. Deixa eu marcar aqui com esse azul mais claro aqui. A gente tem o grafo, e aí a gente tem egrapsa e egrapsa. Se o autor ele mudou a forma verbal, isso significa que ele está chamando atenção para alguma coisa. Ele não vai mudar a forma verbal assim gratuitamente, certo? Então, são essas análises, essas ideias gerais que já chamam a nossa atenção para o que João está colocando, certo? Quando a gente analisa um texto, a gente precisa observar aquilo que é igual e aquilo que é diferente, certo? São observações básicas que a gente precisa fazer. O que é igual e o que é diferente. É basicamente isso que a gente precisa fazer. Entre outras coisas, mas isso é provavelmente o mais importante dentro de uma observação. Então, com isso, você já pode ir notando que há essa diferença. Quando chegar a hora certa, a gente vai explicar o porquê dessa diferença, mas eu vou me remeter a esse comentário que eu já fiz.
E só para que você saiba, aqui no português ele foi traduzido como vos escrevi e vos escrevi. Certo? E quando a gente for falar sobre isso, a gente vai perceber se essa tradução está, digamos assim, exatamente adequada, se a gente poderia pensar em uma outra palavra, enfim. Mas com isso a gente conclui aqui essa parte de análise de uma forma mais geral do texto. Na próxima aula a gente vai ver o texto de uma forma mais específica, traduzindo versículo por versículo. Beleza? É isto, grande abraço, que Deus nos abençoe, espero que você tenha gostado aí desse novo formato. Eu gostei, pelo menos, eu acho que eu fico mais perto do texto aqui, posso analisar junto com vocês. E enfim, vamos pra frente. Deus abençoe, até mais, valeu!